Olá, pessoal. É um prazer ter todo mundo aqui de novo. O nosso vídeo de hoje para o programa Amortecer tem a convidada Juliana Gibelo. Já quero antecipar o meu agradecimento por aceitar o convite, por trazer aqui a sua entrega tão valiosa. Vou passar a palavra para a Juliana se apresentar. Olá, Vivi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui, né, nesse momento e poder contribuir de alguma maneira para esse canal e transmitir conhecimento e a gente conversar um pouco, né, sobre temas tão importantes, tão significativos. Então, eu que agradeço. Então, eu sou Juliana de Bello, eu sou psicóloga de formação. Atualmente, eu sou coordenadora da pós-graduação em cuidados paliativos do Hospital Israelita Albert Einstein e estou no consultório também, fazendo psicologia clínica. Mas por muitos anos eu atuei na área hospitalar, em terapia intensiva, e foi aí que me despertou, né, atendendo os pacientes, os familiares, o desejo de estudar mais, entender melhor sobre o que era cuidados paliativos, como era cuidar do sofrimento, né, dessas pessoas que estavam é, nessas condições graves e ameaçadoras à vida. Então, fui estudar, fui fazer uma pós-graduação, somado a isso, mestrado, enfim, é um eterno estudar, né? Então, e aí eu fiquei até o final de 2021, na assistência, e decidi depois, então, vou ficar no consultório e me aprimorar mais e ficar mais na coordenação de ensino, né? Transmitindo também tudo que eu aprendi ao longo de todos esses 20 anos de formada. Excelente, muito bom. Isso, e assim, ó, a gente preparou para o encontro, trouxe, né, alguns contextos que a gente conhece como a realidade atual. Nosso objetivo aqui inicial é focar, né, em apoiar e orientar o cuidador familiar diante do contexto que, né, hoje atravessamos no mundo, no Brasil, que é o envelhecimento da população, né, uma longevidade que não necessariamente implica numa maior qualidade de vida. A gente está, ao contrário, né, vivenciando aí o aparecimento dessas doenças crônicas, progressivas, e de uma dinâmica social, enfim, que não é tão favorável para esse novo contexto, para esse novo momento. Então, pensando nisso, né, vamos considerar assim, eu queria te escutar, Ju, em relação qual o papel da psicologia? A gente sabe que o médico, a enfermagem, né, até outros profissionais da equipe multi, fisioterapia, fonoaudiologia, né, tem um lugar muito próximo da família quando a gente tem esse adoecimento. Uhum, A psicologia, né, tem cada vez mais se colocado presente, a gente percebe essa preocupação tanto das instituições quanto da própria sociedade em se preocupar, em trazer elementos que possam, né, incluir o cuidado com a saúde emocional, tanto do paciente quanto do familiar. Mas queria te escutar sobre isso, né? Na sua vivência, na sua percepção, qual que é a uhum. relevância da psicologia nesse contexto? É fundamental, né, Vivi, porque se a gente fala, né, de que o cuidados paliativos é uma abordagem que vem para identificar, aliviar e cuidar de qualquer sofrimento em todas as dimensões, física, emocional, social, espiritual, né, a psicologia, ela tem um papel crucial nesse contexto, né? Eu sempre falo que eu e muita gente, mas que o cuidado emocional ele é responsabilidade de toda a equipe, né? De todos esses profissionais que você acabou de citar. Mas o cuidado psíquico, né? Aquele que é especializado, aquele que tem um olhar técnico, ético e legal também, ele é do profissional da psicologia e também da psiquiatria, né? A gente iria para um lado mais da medicina, mas focando na psicologia, neste profissional, é fundamental.
Diante dessas situações, né, de um adoecimento, né, situações graves, que vai mudar a vida daquela pessoa, né, tem um antes e um depois nesse processo, para essa pessoa que adoece, assim como para o entorno, por este contexto, né, independente de como essas famílias são configuradas. A gente tem hoje modelos de famílias muito diferentes, né, do passado, mas vamos nomear assim como esse entorno familiar, né? Esse entorno social. Então, muda a vida de todo mundo, né? Tem um antes e um depois. Se a medicina, a enfermagem, né? Esses profissionais que, sim, vão ter um olhar mais para o físico, para a doença, para o processo, né, de adoecimento, que é a partir de um diagnóstico de uma doença grave, é, cabe ao profissional da psicologia, né, vir somar com esse conhecimento, e poder compor essa rede de saberes diferentes, né? Eu sempre faço uma analogia de um quebra-cabeça, como se a gente, cada um com o seu saber, a gente monta esse quebra-cabeça e compõe esse cuidado centrado naquela pessoa. É, e, só que para isso a gente precisa entender desse paciente, desta família, quais são as reais necessidades e demandas, né, a partir do processo de adoecimento para aquele sujeito. Eu sempre falo que existe um acontecimento, né? O adoecimento é um acontecimento nesse corpo biológico, né? Algo que muda a vida, né, daquela pessoa. Por outro lado, a experiência subjetiva de adoecer, ela é única, ela sempre vai ser singular. E aí é onde entra, né, o nosso papel, né, a nossa área de poder escutar, né, o que está para além daquilo que está ali posto, o que está para além daquilo que talvez esteja evidente ou não, Uhum. né? Então, e quando eu falo escuta, né, e aí precisa sim, né, os profissionais psis aí dentro das suas linhas teóricas, os seus referenciais teóricos, a gente sabe que na psicologia a gente tem diversos referenciais teóricos, mas é importante que cada um também, né, consiga olhar a partir do seu referencial qual é a direção do tratamento para aquele caso, né, porque isso Exato. faz diferença. Então, a escuta para a psicologia é um instrumento, né, de trabalho. A gente tem, né, através do discurso, das palavras e da nossa escuta, que não é só simplesmente ouvir, a possibilidade, né, de uma maneira muito técnica, poder tratar desse sofrimento emocional, né, esse sofrimento psíquico que aparece diante dessas condições, dos medos, das angústias, das preocupações, né? Muitos pacientes e familiares, né? Enfim, quem está envolvido, às vezes já vem com da vida, né? De experiências traumáticas, às vezes diagnósticos e tratamentos, né? Emocionais. E, ou não, ou às vezes aquela situação ela pode ser um fator desencadeante para um sofrimento maior. Né? Exato. Então, a psicologia ela tem esse lugar fundamental de poder ajudar, escutar esse paciente e também essa família e oferecer esse cuidado, né, esse tratamento psíquico. E, por outro lado, também dentro da equipe. Se a gente fala de um trabalho em equipe e que vai para além, né? A gente acaba usando no dia a dia a multidisciplinaridade, mas a gente tem que, acho que, transcender isso para algo mais interdisciplinar, transdisciplinar, que é o desejo aí, né? É, é, nas definições da OMS, enfim, de cuidados paliativos de todos os lugares mais referenciados, é que a gente possa construir juntos, né? Quando eu falei do quebra-cabeça, essa construção de um caso clínico, né? Onde a gente inclui o paciente nesse cuidado, né? Ele sai daquela posição de objeto, se torna sujeito ali, como parte das decisões compartilhadas. E como a gente está num papel, enquanto psicólogos, psicólogas, podendo escutar a subjetividade, né, daquele que sofre, a gente vai ajudar, essa equipe a incluir a subjetividade, porque eles têm uma formação mais objetiva, né, mais voltada para esse corpo biológico, como eu falei no começo. Então, a gente ajuda também, né, mediador
dessas relações e traz algo que de fato não é saber da medicina, não é saber da enfermagem. É, é, então, acho que a gente também tem essa função nessa articulação, interlocução com os demais saberes, as demais especialidades, e parte também, porque a equipe sofre, né? A equipe também sofre nesse processo, né? Porque é Com muito certeza. difícil mesmo, né? Cuidar de alguém, ainda mais se existe a possibilidade de um acompanhamento, às vezes a longo prazo, como você falou, né? Os pacientes, esse processo de envelhecimento, essa cronicidade de várias doenças, Uhum. pacientes vivem muitos anos, se a gente pensar, né? As demências e tantas outras doenças, é, até então nomeadas como crônicas, o quanto que são anos, né? De Exato. tratamentos e tal. Então, a equipe também sofre. Mas aquela equipe que também recebe, né, um paciente, às vezes, no fim de vida, né, num momento muito, talvez, pontual, que tem uma relação, talvez, do tempo, em relação ao tempo cronológico, talvez menor do que um médico, um geriatra que acompanha o seu paciente por Há muitos mais anos. tempo? Uhum. Ainda assim, ele também sofre, porque no fundo ninguém quer morrer e ninguém quer deixar com que o outro morra, né? Não é à toa que a gente escuta, estuda isso o tempo todo, o quanto que os profissionais de saúde, né, foram formados para salvar vidas. E Isso. nesse processo de salvar vidas, aí, né, a gente vai também para uma outra discussão, é entender o que que é tudo, até onde, o que que é proporcional, o que que não é, aí é uma outra discussão. Mas toca a subjetividade e toca a finitude de cada um também, né? Essas condições, né? Isso. É Então, inevitável que este vínculo, né, Ju, nos faz acessar a própria consciência desse limite, né, do que é a finitude para cada um de nós, qual que é o nosso papel nessa relação, quanto que a gente tem uma contribuição efetiva ou não, né? Mas muito importante, né, o que você trouxe e nos abre aí essa visão de ir além, não entender a psicologia apenas como algo que pode ficar para depois, né? Pode ficar para ser acionado somente naquela ocasião em que fica muito evidente um sofrimento emocional e psíquico. sim. E o cuidado que todos nós precisamos ter, né, enquanto não só equipe profissional, mas o familiar, de não fazer o julgamento a partir do que se expressa, seja no comportamento, numa fala, porque, como você bem reforçou, tem também uma história de vida, tem essa biografia que conta a maneira como a pessoa escolheu lidar, teve condições de lidar com as intempéries da vida. E isso está presente no momento do adoecimento também, né? Exatamente. Bom, se a gente aprofundar um pouquinho esse contexto, né, e que foi super importante a sua colocação, a gente trazer então agora para essa vivência de uma dinâmica familiar que existe antes de um diagnóstico e do decorrer do tratamento, mas que o familiar que foi escolhido, né, que ele pode é, escolher por conta própria, fazer o Uhum, cuidado desse familiar. Mas uhum, também temos a realidade daquilo que é imposto, né? E isso não é uhum, passível de julgamento para nenhum de nós. Fato uhum, é que, para esse cuidador familiar, a gente percebe e ele vivencia na prática o quê? A interferência, ele já não consegue mais conduzir o que havia planejado ou o que já existia de uma rotina estabelecida. Então, isso interfere e de forma, né, bem significativa na forma como esse familiar segue, né, mantendo as suas práticas de autocuidado, a sua vida uhum, pessoal, né, no sentido profissional, social e assim por diante. Neste contexto, né, como que podemos apoiar esse cuidador familiar na definição de algumas ações, com uhum, foco tanto na prevenção, né, do adoecimento dele, físico e mental, como na preservação de alguns interesses pessoais? Por que que uhum, essa pergunta surge? Porque vem de um lugar de não permissão, né? Há uhum, um desejo, mas o que a gente percebe na prática é não posso, não tem como, ninguém me ajuda, ou às vezes até o impedimento assim, não se permitir receber esse apoio. E outras vezes, que eu entendo que a grande maioria das nossas famílias brasileiras, é porque não tem a rede de apoio, é porque não tem condições, a estrutura não cabe, não compõe.
Exatamente, né? Eu acho que a gente tem um Brasil muito diverso, né? E com realidades e, né, como eu falei, dinâmicas familiares e rede de suporte social, né? Às vezes bastante frágil, né? E mesmo em condições onde às vezes existem vários filhos, existem, né? Existem as pessoas, mas não necessariamente, né, é uma rede aí suportiva, por exemplo, né? Sim, Mas sim, acho que essas condições, esses cuidadores, né, sejam eles por própria escolha, né? Eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, e assim vai, o ou porque é esposo, né? isso, esposo, ou Ó, porque é a única possibilidade, né? E a gente sabe, né, existem esses estudos que vão mostrando que geralmente mulheres que acabam prioritariamente as mulheres, né? assumindo esse papel, né, não é a única possibilidade, mas o quanto que vão abrindo mão da própria vida e como você bem colocou, do autocuidado e tal, né, às vezes de carreira, às vezes de olhar para outras coisas. Uhum. Mas acho que é sempre muito importante, né? Independente de como essa pessoa se tornou um cuidador, ela poder olhar para ela enquanto um sujeito, alguém que também precisa, né, de cuidados, e alguém que precisa também se cuidar, né? E não como uma imposição, né? Às vezes a gente escuta, você tem que se cuidar para cuidar do outro, né? É só assim, não, né? Imagina o que que sua mãe, seu pai, seu filho ia pensar, enfim. Eu acho que é uma reflexão individual, né, de cada um, né, dessas pessoas, desses cuidadores, o quanto que é a tentativa também protetiva, né, e de se preservar, né, preservar esse instinto de vida que está ali, apesar muitas vezes de muito sofrimento, né? Porque não é simples, não é fácil, você tá ali e tem um outro que você acaba se tornando responsável, né? Mesmo aquelas condições que às vezes tem um home care, tem atendimento domiciliar, tem uma equipe que às vezes participa, né? Vamos pensar um contexto como esse também. Ainda assim, alguém que tem que fazer gestão desse cuidado, tem que decidir tudo, ou seja, ela está ali vinculada àquela relação. Então, essa reflexão, né, de como eu estou me olhando, o que que eu estou preservando, como eu também estou me protegendo, ela é importante e necessária, né? E aí quando a gente pensa, né, nesse cuidado multidimensional, a gente às vezes, direciona para o paciente, mas isso vale para o cuidador, né? Como que você está se cuidando fisicamente? Como que você está se cuidando emocionalmente? Né? A sua espiritualidade, que pode ser, né, endereçada a uma religião específica, uma crença específica, como esse contexto social que pode ou não ter suporte, se tem, né, faça uso disso, né? Converse com os irmãos, com o marido, com a esposa, com os vizinhos, às vezes com a comunidade religiosa da qual você está inserido, né? Sim, Essa ajuda. Ter ajuda, né, dividir esses papéis é muito importante porque isso não significa não conseguir, isso não significa a incapacidade, eu não dou conta. Né? perfeito. É muito perigoso esse lugar, eu resolvo, eu faço, eu consigo, eu dou conta sozinha, e vai dar, e muito provavelmente vai conseguir. A É, questão é a que preço, né? uhum, E essa pessoa vai pagar com a saúde, né? Com o corpo, com as exato. emoções, com as relações. Então não precisa ser tudo ou nada, ou eu sou a Mulher Maravilha, eu sou o Superman, enfim, entrar numa posição muito eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém, dessa coisa meio autossuficiência. E também nem na outra posição, então também deixa aí, eu não quero saber, né? Acho que como é achar o seu ponto de equilíbrio, se existe um ponto de equilíbrio, e aí cada um vai ter que encontrar o seu, não tem uma Isso, regra. exato. Mas olhar de uma forma também multidimensional, né? E ter ajuda é, é tocar um ponto da impossibilidade, né? Todo mundo, a gente se constitui na relação com o outro, então ter alguém que possa nos ajudar, isso faz muita diferença, né? Muita diferença, inclusive, no lado objetivo do cuidado mesmo, né? No ato, né? No ato de cuidar, de fato. Claro, claro.
e te escutando me remete a algumas situações, porque às vezes a pessoa pensa enquanto ajuda, né? O que que a gente nomeia, qual que é o significado disso para Uhum, cada um, também é, né, particular, é uhum, subjetivo, mas às vezes é uhum. assim, é a necessidade de tomar um banho demorado, Sim, sabe? sim. Coisas que são assim, parece, né, no nosso cotidiano, até que seja atravessado por uma situação como essa, é isso, você vai fazendo, né? E quando entra no movimento dessa dinâmica de que o tempo é, enfim, corrido, N tarefas são Entra incluídas, no automatismo, entra né? no automatismo. Então, às vezes, vale esse pedido de apoio sobre você pode ficar um tempo hoje, né, nesse horário, para que eu possa ir ao salão, cuidar, como eu fazia antes, do cabelo, né, fazer as unhas, no caso das mulheres. Uhum. Enfim, não é sobre eu sair, mas é sobre eu poder tomar um banho demorado, né, Eu e me alimentar, assistir isso, sentar para comer, né? assistir uma live ou uma coisa que eu quero, porque era algo que eu fazia antes, né? E gostava, isso me ajudava a acalmar os ânimos, isso fazer uma meditação, me alimentar adequadamente. É sobre isso, né? Sim, E sim. aí, assim, já trazendo para o final do nosso bate-papo, que é uma delícia, a gente poderia ficar aqui por muito Exato. tempo. E causos não faltam. Exato, e aí eu entendo que né, essa possibilidade que a gente tem de transitar, né, consultório, domicílio, a parte da educação, né, nos permite também, né, mergulhar um pouco mais nesses contextos. Mas ainda trazendo muito dessa realidade em que nós temos um idoso cuidando de outro. E sim, tem autonomia aí, ela precisa ser preservada, né, com todos os cuidados, os limites, os riscos bem manejados, mitigados. Mas especialmente a gente falar, assim, queria te escutar para o que a gente poderia falar para os filhos, né, os familiares que vivenciam essa mãe idosa cuidando do pai idoso adoecido ou vice-versa, e que entra naquela dinâmica de que os filhos ficam tentando controlar não aceitando, né, que um dos pais seja resistente, que tem uma dificuldade, que tem uma negação desse diagnóstico, que fica querendo Uhum. proteger, né? Então, assim, o que que a gente pode falar para apoiar essa família um pouquinho mais nesse contexto? Acho que sempre que for possível, né? Se tiver um médico de referência, às vezes um psicólogo que acompanha alguém dessa família, né? Assistente social também é muito importante, mas um profissional de saúde que já acompanhe, né, essa família, vou colocar um pouco na figura do médico, né? Se o médico deu um diagnóstico, ele acompanha um idoso, né? Um geriatra, por exemplo, ele acompanha um idoso. Essa semana passada eu falei com um paciente meu sobre isso, né? Que tem uma tia que está com diagnóstico e está uma discussão, né? Colocamos cuidadores em casa porque não tem filhos, não tem a rede de suporte, né? E aí os primos, os sobrinhos estão lá nesse momento. Ou institucionalizamos, né? Levamos ela para uma instituição. E aí, e era bem isso que eu falei para ele. Quem é o médico que está como referência para vocês enquanto família? Acho que vale uma reunião familiar, né? Uhum, Vale sentar esses filhos, no caso deles, os sobrinhos, os irmãos, e entender o que está acontecendo, que pode acontecer daqui para frente, como que é a progressão, às vezes, dessa doença, como que vocês, filhos, podem dar suporte para essa mãe ou para esse pai, dependendo quem é o paciente, ali, né, quem é a pessoa que adoeceu, né, o que que é esperado, né, nesse processo, o que que não é esperado, que precisa ligar para o profissional, então, e ter essas conversas frequentes com esses profissionais ou com esse profissional vai ajudar para a família também ficar mais organizada, né? E entender o que que é esperado para aquela condição ou não, né? Que às vezes não é, sei lá, um idoso com alguma alteração de comportamento, não é só porque é teimoso. Acho que tem algo, talvez, da personalidade dele que vai isso. aparecer ali eternamente, mesmo que ele tenha, às vezes, uma alteração cognitiva por uma doença de Alzheimer, sei lá, Uhum, né? Mas tem algo que é dele ali, em essência, né? Como eu falei, a subjetividade da pessoa. Por outro lado, às vezes, né, numa avaliação médica, adaptações da casa, do ambiente, isso tudo vai favorecer com que essa alteração comportamental, ela, né, apazigue, melhore, enfim.
Então, essas conversas, elas são muito importantes, né? E o É, cuidado também para a gente não impor, como você falou, para os pais, né? Para esse casal de idosos, né? O nosso jeito enquanto filhos, que eles têm que sim. funcionar daquela maneira. É, Uhum, porque uhum, eles têm, né? Talvez eles estejam com a questão a gente tem duas coisas, né? O que que é autonomia e o que que é independência, né? A autonomia é a capacidade de você tomar decisão e a decidir isso. dependência, independência relacionada à mobilidade e funcionalidade, né? Uhum, Às vezes você tem autonomia, mas, né, tá mais dependente, acamado, precisa de ajuda, né? Precisa de suporte, está usando bengala, um andador, mas a cabeça da pessoa tá ótima. E muitas vezes não, às vezes o corpo tá muito bom, mas a cabeça já não tá mais, né? uhum, Funcionando tão bem. Mas às vezes uma pessoa, mesmo nessas limitações, né, sejam cognitivas, comportamentais e até físicas, ela tem condições, às vezes, de tomar uma decisão se eu quero café com leite ou um suquinho de laranja, né? exato. Por exemplo, isso é preservar a autonomia. E muitas vezes isso é tirado de uma pessoa idosa, É. né? Eu sei que é melhor, o médico já me disse como cuidar, e a gente vai atropelando, né? A gente, enquanto, né? Eu falo a gente porque, né, É, tem nós pais somos que também estão. familiares, né? Exatamente, né? Estamos também Exatamente. Tem nesse várias lugar. questões familiares, inclusive acontecendo um pouco nessa linha. E aí, como que a gente senta com os nossos irmãos, com as famílias, para falar, vamos lá, a gente vai precisar ter mais paciência, sim, É. eles vão precisar cada vez mais da gente. Como que a gente vai cuidar? Não necessariamente a gente vai conseguir estar todo mundo junto. Como que cada um pode ajudar, né? Às Uhum, vezes tem alguém que uhum, tem um lugar de uma ajuda mais financeira, o outro é mais da presença. O outro vai estar lá supervisionando alguma coisa, mas como que todos podem, né, quando é possível isso, é se fazerem presente de alguma maneira, né, e sim. estarem muito alinhados, né, com um direcionamento de profissionais de saúde que vão construir planos de cuidados, né, multidimensional, multiprofissional para aquela pessoa. Né? Então, acho que é super importante, né? Acho que talvez é uma das coisas que sejam possíveis também, né? É, com certeza. E reforçando o que você trouxe, assim, a gente não pode esquecer que existe uma dinâmica da relação, né, desses idosos, que podem ser o pai, a Sim, mãe, pode ser sim. o tio, igual você falou, no caso tem sobrinhos cuidando, pode ser Aham, um afilhado, enfim. Essa relação sim. desse casal, ela vem antes, né, do adoecimento. Já Tem uma existe ali, história. tem toda uma história que precisa ser respeitada, né? Então, a gente também precisa lembrar que, ao fazer esse diálogo com um profissional de referência, com os outros membros envolvidos, a gente também permite compreender um pouco melhor o que que é para essa esposa o significado dessa proteção excessiva, dessa dificuldade de se permitir receber apoio, não é? Existe, para além, né, do diagnóstico e da doença em si, a condição que é a capacidade instalada. Tem coisas que estão ali disponíveis para serem exercitadas ainda. Então, é isso que você comentou. O profissional vai sinalizar: olha, no momento que a gente tenha esse quadro, e por enquanto é seguro seguir assim. E se essa autonomia é importante para esse casal nesse momento, vamos cuidar para que seja mantido. Quais são os Uhum. sinais de alerta quando a gente vai realmente ter que conversar de novo para dizer, bom, agora a gente já chegou nesse limite aqui, daqui para frente a gente já não pode deixar, não é seguro nem para o paciente, nem para a senhora, que permaneçam só os dois. E isso é que vai construir, né, É a uma pessoa no construção. centro do cuidado e o cuidado Acho centrado na pessoa. É uma construção, exatamente, é uma construção, então não está pronto, não tem um manual, não tem guia. né? Acho que sim, tem várias recomendações, né? É, Isso sempre vai ter, mas é uma construção e quem precisa direcionar essa construção junto com os profissionais de saúde é aquela pessoa, né? Como você bem, tem uma biografia, tem uma história, é, é, tem um jeito subjetivo de se relacionar com a vida. E isso isso. vai fazer, né? Vamos pensar, é uma pessoa que adoece, né? É uma família que tem alguém que adoece. Então, assim, tem um filme todo aí, e esse filme não pode ser desconsiderado, É, né? A gente sabe que sem a dúvida. partir do adoecimento entra mais uma cena, né? Nesse filme como um todo. Então, sim, né? E acho que o ponto é todo mundo precisa se cuidar, né? Todo mundo precisa olhar para si, acho que de nessas dimensões todas,
justamente para a gente não perder isso, né? O paciente, a pessoa, né, no centro do cuidado, né? Mas quem está no entorno também, né? A família também centro de Família cuidado. também é parte, né, do centro de Tá, cuidado. Ok. exato. Ju, muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que E é agradeço. isso, a gente segue, né, com outros encontros, vamos construindo também juntos esse programa que a gente tem muito prazer de fazer, tá certo? Obrigada, Um fico à beijo disposição grande. para você também. Um A beijo gente grande. se encontra.